Olá pessoal, me chamo Veridiana Marques e estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho a respeito das 4 engrenagens cerebrais que o nosso cérebro tem para a formação de hábitos. Então, quando a gente entende esse processo, a gente entende o porquê que a gente tem hábitos que nos engordam e que nos mantêm um peso que a gente não deseja e que a gente gostaria de pesar menos e gostaríamos de emagrecer, até emagrecemos fazendo dieta. Porém, quando a gente menos espera, tá lá no peso de novo, recuperou todo aquele peso, porque na verdade a gente tem hábitos enraizados, hábitos que se formaram com a gente, que a gente cresceu com aquilo. E então, como que a gente pode modificar esses hábitos para que a gente consiga ter um emagrecimento duradouro e permanente? Então, para isso, nós temos que entender que existem 4 processos, 4 engrenagens, 4 principais que o nosso cérebro funciona para praticamente tudo na nossa vida. Então, o primeiro é o pensamento. Nós sempre temos um pensamento, depois vem um sentimento com relação a esse pensamento. Então, a gente tem um comportamento que a gente faz com relação ao sentimento e finalmente, após o comportamento se repetir por vários e vários dias, meses, se torna um hábito. Então, tirando da alimentação, levando para um outro exemplo, vamos explicar através do exemplo de aprender a dirigir. O dirigir se tornou um hábito, né? Para muita gente aqui que aprendeu a dirigir ou que dirige há um bom tempo, sabe que o dirigir é um hábito. Então a gente entra no carro, liga a chave, sai dirigindo, tu não pensa mais sobre aquilo, aquilo já se tornou um hábito, tá contigo, né? Porém, vamos fazer uma recapitulação da época das aulas de carteira de motorista, da época de aprender a dirigir. Muito pensamento, né? Então, eu recordo, assim, que quando eu fui aprender a dirigir, nossa, era muita coisa para pensar e para lembrar. Liga a chave, pisa na embreagem, põe o cinto, nossa, é muita coisa para pensar. E eu me recordo que as primeiras vezes que eu ia ultrapassar um caminhão, nossa, assim, as pernas chegavam a ficar... Eu perdia o sentido, assim, ficava em pânico quase. Então, aprendendo a dirigir. Fui dirigindo, fui praticando, e hoje se tornou um hábito. Então, eu não preciso mais fazer todo aquele pensamento com relação ao hábito de dirigir. Então, era o pensamento que gerava um sentimento, que no meu caso era aquele sentimento assim de euforia, de nossa, não sei como que vai ser, o que eu vou fazer. Então, tinha o meu comportamento, que foi dirigir um dia, dirigir 2 dias, e fui praticando. Então, se formou o hábito. Na alimentação é a mesma coisa. Então, a gente tem um pensamento, esse pensamento com relação a qualquer situação da nossa vida, uma discussão em família, ou uma festa, uma felicidade. Então, seja para felicidade ou para tristeza, a gente tem pensamentos com relação àquilo. Então, dá um sentimento, uma sensação. Eu vou fazer certo comportamento por um determinado período de tempo e depois isso se torna um hábito. Então, quando eu quero modificar esse hábito, mexer nele, quando eu esteja ansiosa, ou quando eu esteja nervosa, ou quando eu esteja feliz, que eu não vá procurar o alimento como uma forma de fuga todas as vezes. Então, é importante que eu modifique o quê? O pensamento. Então, eu tenho que ir lá na minha primeira engrenagem, que é o pensamento, para que aquele pensamento eu consiga ter novos sentimentos com relação a ele, que dessa forma eu consiga conduzir o meu processo do emagrecimento, minha reeducação alimentar ao emagrecimento permanente. Então, que eu consiga formar novos hábitos. E com novos hábitos vem o emagrecimento permanente. Então, a gente consegue se manter no peso e consegue emagrecer e ficar magro. Então, isso que eu gostaria de ter explicado para vocês hoje sobre o pensamento, que leva um sentimento, que leva um comportamento, que quando é feito por muito tempo, se torna um hábito. Então, para que a gente consiga mexer no hábito, a gente precisa mexer no pensamento, tá? Então, para então modificar o comportamento, para então conseguir modificar o hábito. Tá, gente? Então era isso. Obrigada pela atenção e até uma próxima vez e um próximo dia.